Pessoal, tudo bem? Renan aqui, e neste vídeo eu vou te ensinar a como programar um robô para identificar o padrão de candle em golfo de alta. Primeiramente, abra a plataforma MetaTrader 5. Se você ainda não tem essa plataforma, eu vou deixar um link aqui nos comentários com o vídeo ensinando a baixar e a configurar essa plataforma para que você possa começar a acompanhar e programar seus primeiros robôs aí juntamente conosco. Se inscreve no canal, nos siga, compartilha e vamos lá. Deixa eu abrir o testador de estratégia e vou mostrar aqui para a gente o resultado da nossa solução de hoje. Então aqui nos comentários a gente vai identificar esse padrão, o robô vai ficar rastreando e quando ele identificar o golfo de alta, ele vai fazer essa marcação verde e a gente vai saber que teve aí um aparecimento desse padrão, beleza? Então como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui. Primeiramente, clique em ID, isso vai direcionar diretamente para o MetaEditor, que é onde a gente faz a programação aqui dos nossos robôs. Você vai em Arquivo, Novo, Expert Advisor, Avançar, o nome do robô. Vou colocar EA Padrão de Candle em Golfo de Alta. Avançar, Avançar, Concluir. Daqui para cima, você pode apagar tudo, aqui também. E qual que é o primeiro passo? A gente precisa de uma estrutura de dados do preço. Como é que a gente faz isso? Utilizando a função mKellyRates, vou chamá-la de preço do ativo, é do tipo array, vetor, vou precisar armazenar muitos dados aqui, todos os dados que compõem o candle. Agora, qual que é o próximo passo? Ordenar os dados do preço, array set cereals, preço do ativo, true, sim, eu quero ordenar. É isso que eu estou dizendo aqui para o editor. Próximo passo, obter dados do preço. Eu vou criar uma variável base de dados do preço é igual copyrights, rights do símbolo atual, do período atual. Quero começar a contar da posição 0 até 20 períodos e vou armazenar todos esses dados no nosso array preço do ativo. Vou fazer uma validação de segurança, verificação de segurança, que é justamente verificar se a base de dados for igual a -1, quer dizer que deu erro. Vamos printar, deu erro ao obter os dados dos preços. Isso é muito importante se a base da nossa estratégia vai ser 100% os dados do preço. Se eu tiver algum erro e o robô detectar alguma coisa, com certeza tem algum tipo de problema aí, tá? Então a gente já para por aqui. Próximo passo, a gente vai construir o padrão de engolfo de alta. E como é que faz isso? Eu vou precisar criar algumas variáveis. Primeiro, a abertura do candle anterior. Antes de mais nada, eu me baseei nesse artigo aqui, que está no portal do Trader, falando sobre engolfo de alta. Então, se você não sabe o que é engolfo de alta, eu vou ler aqui contigo para você também entender do que a gente está falando. Então, esse é um padrão que acontece, por exemplo, no nosso caso de alta, quando o mercado vem descendo, ele para com uma barra de força vermelha e logo em sequência é totalmente coberta por uma barra de alta e posteriormente o mercado tende a subir. É o próprio conceito aqui, ó. Podendo ser de alta ou de baixa, ele é quase como se fosse um Harami espelhado, onde o candle maior aparece por último. Recebe esse nome porque ele literalmente engolfa o candle anterior e isso caracteriza uma reversão bastante provável. O padrão, tá? Então a gente vai configurar conforme está escrito aqui. O padrão da figura exige que o candle menor, ou seja, esse aqui, ó, o que aparece primeiro, deva estar contido integralmente entre a máxima e a mínima do candle maior, ou seja, esse atual aqui, o candle maior. O que aparece depois, como os anteriores. Esse padrão deve surgir no final de tendência bem definidas, seja de fundo ou de topo. Ou seja, se esse padrão aqui aparecer no fundo ou no topo, e o candle
atual for uma barra verde cobrir o anterior, que é uma barra vermelha, a gente faz essa detectação. Então, voltando aqui para a nossa aula no código, vou precisar aqui da abertura do candle anterior, normalize double, preço do ativo, tá? Preço do ativo 1, que aqui é o candle anterior, open, e eu vou normalizar a casa de dígitos conforme o número de dígitos do próprio ativo. Isso aqui a gente faz para poder normalizar a quantidade de casas decimais que eu vou ter no meu preço, para não ficar aquele número muito extenso. Tá? Próximo passo, próxima variável, desculpa. A mínima do candle anterior é igual normalize double, preço do ativo, 1 ponto low, vírgula, digits. Acabei de obter a mínima. Próximo, máxima do candle anterior é igual normalize double, preço do ativo, 1 ponto high, vírgula, digits. E o último parâmetro aqui é o fechamento do candle anterior é igual normalize double, preço do ativo anterior, close, vírgula, digits. Ok, então com essas 4 variáveis eu vou construir aquele candle vermelho lá de baixo e depois isso vai ajudar também na nossa construção da lógica de entrada. Agora vamos construir aquele candle verde. A mesma coisa, eu vou aproveitar aqui essas variáveis, só vou trocar aqui, ó, atual, abertura do candle atual, mínima do candle atual, máxima do candle atual e fechamento do candle atual. O nosso índice para representar o candle atual é 0, 0, 0 e 0, beleza? Agora vamos capturar esse evento. Capturar o engolfo de alta. Como a gente faz isso? If, nós passamos aqui para não ficar confuso. Se a abertura do candle anterior for maior que o fechamento do candle anterior, isso é uma barra de venda. Vamos voltar aqui. Ó. Se a abertura, o que estou dizendo aqui, tá? Se essa abertura for maior que o fechamento do candle, isso é um candle do padrão de venda. Do padrão de compra, o fechamento é maior do que a abertura. Então, ao contrário. A gente precisa dizer isso no código, né? Já que ele passou essa propriedade aqui e essa condição. E o fechamento do candle atual é maior do que a abertura do candle atual, eu acabei de desenhar um candle de baixa e um candle de alta. Próxima condição. Se a mínima do candle anterior for maior que a mínima do candle atual e a máxima do candle anterior for menor do que a máxima do candle atual, eu tenho um padrão de engolfo de alta, que é o que ele diz aqui, ó. O padrão da figura exige que o candle menor, que aparece primeiro ou anterior, deva estar contido integralmente entre a máxima e mínima do candle maior, que é esse daqui. Então, a mínima e a máxima têm que estar totalmente cobertos por esse candle. Por isso que eu coloquei mínima do candle anterior maior do que a do candle atual, porque a mínima, se ela for para baixo, é menor. Então, essa mínima tem que ser maior do que isso aqui, tem que ficar acima. E a máxima tem que ser menor do que essa máxima, para caracterizar que essa barra está engolindo essa. Fechou? Já definimos que ela é uma de venda, uma de alta, e as propriedades aqui que ele passou para a gente. Feito isso, vamos comentar, para a gente saber que pegamos um padrão de engolfo de alta, engolfo de alta detectado. Isso acontecia porque tem um padrão de engolfo de alta. Vou criar também lá nosso object para marcar ali naquele ponto exato que foi descoberto o padrão no gráfico atual. Vou chamar aqui de engolfo, engolfo alto, um objeto
uma linha vertical. Eu quero pegar exatamente no momento de aparecimento dessa barra verde que vai cobrir a barra vermelha. As propriedades desse objeto, objet set íntegro. Vou colocar a cor verde lá no gráfico atual. É o mesmo desse objeto. Objet prop underline color CLR green. Ok. Próxima propriedade. Vou mudar aqui para o estilo da linha, né? Com aquele pontilhado lá. É estilo style dash. E a última propriedade da nossa linha vertical é a grossura dela. Tá? Objet prop underline width 4 já dá para destacar. E do contrário, se não aparecer esse padrão de engolfo de alta, eu vou comentar detectando o padrão de engolfo de alta. Ok? Se o robô ele não achou o padrão de alta, ele automaticamente está analisando aí os dados do preço até que esse padrão apareça. Então, como padrão do nosso código, vou selecionar Ctrl A, depois o Ctrl, o sinal de menor, para dar aquela organizada aqui, fica um negócio bem certinho. Isso aqui. Vou compilar, robô gerado sem nenhum erro, sem nenhum aviso. E vamos testar aqui no botãozinho do play aqui em cima. Nosso robô que acha o padrão de golfo de alta. Como a gente colocou lá, detectando o padrão de golfo de alta. Acabou de achar o padrão, que a gente viu lá naquela matéria. E posteriormente a esse padrão, o mercado tendeu a subir. Vamos ver o quanto que sobe aqui, né? Desculpa aqui, deixa eu dar uma acelerada no vídeo. Ó, subiu bastante. Pronto, tem uma acelerada. Depois ali desse padrão, até por uns 3 dias depois, o mercado subiu bastante. Você vê, ó, 491 pontos, mais de 75 barras. Foi bastante tempo aí mantendo esse padrão depois que apareceu o engolfo de alta. Se você quer ver como é que eu posso abrir uma posição de compra a partir desse padrão aqui, comenta aí que eu faço, beleza? Então foi isso, pessoal. Né? Pegamos esse padrão aqui, desenhamos isso no código e vimos o robô detectar, né, e identificar aqui esse padrãozinho que foi mostrado aqui nesse artigo. E se você já chegou até aqui, eu te peço a gentileza, se inscreva, curte ou não, fica a seu critério, compartilha se você achou útil ou que possa ajudar alguém. Aqui nessa página foil.tech você encontra o nosso curso. Aqui eu te ensino o MQL5 do básico ao avançado. Com esse conhecimento, você vai ter capacidade de se tornar um freelance em MQL5 e também eu te mostro onde e como postar os seus robôs que você codificar na maior comunidade de trades do mundo. Nessa página foil.tech Freedom EA, você encontra aqui os nossos experts, são os nossos robôs. Você pode acessá-los gratuitamente ou já adquirir através de nossos planos. Se você nunca ouviu falar desse termo robô investidor, clica aqui nesse vídeo que eu explico direitinho para você algumas vantagens. Aqui são os nossos robôs, são especialistas em algum mercado ou um ativo específico. Você clicando aqui, você vai baixar um PDF que eu te explico como que você vai conseguir gratuitamente experimentar esses robôs. E aqui está nossos planos, só clicar aqui. E se ainda ficou alguma dúvida, você quer uma outra informação, clica aqui e fale conosco. Você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e eu te dou essa atenção. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo.